Olá, povo! Bora resolver questões de matemática do Enseja? Questão 31 da prova de matemática do Enseja do ensino médio de 2019. Uma chapelaria criou um novo modelo de chapéu para o figurino de uma escola de samba. Para a entrega dos chapéus, foram utilizadas embalagens especiais com tampas, como apresenta a figura. A base de cada uma dessas embalagens tem a forma de. Então, o que está querendo saber nessa questão é uma forma. Bom, isso aqui é uma forma que a gente chama de espacial. Por quê? Tem uma coisa aqui que a gente poderia dizer que é uma pirâmide, essa parte de cima, e essa parte de baixo aqui, que parece pra gente uma caixa, mas não é uma caixa quadrada. E olha aqui saber, a base de cada uma dessas embalagens é base. Então, olha só, a gente vai ter que identificar a forma, ou seja, a figura que forma a base. O que é a base? Vou fazer aqui, ó. Vou riscar aqui. Aqui é um ladinho da base, aqui o outro lado da base, aqui e aqui. Então, essa coisinha aqui embaixo, ó, é uma das bases. Então, tem esse formato aqui. Que formato é esse? Aí você está perguntando a questão. Então, olha só, gente, nesse momento, eu vou falar para vocês como que estuda para essa prova. Todas as questões vocês podem fazer do mesmo jeito. Bom, eu li a questão, tá? Tô eu estudando. O que eu faço? Vejam, agora que eu já li a questão, eu estou com a questão na mão e não com um livro, uma apostila cheia de conteúdo e eu não sei como que aquilo é cobrado. Veja que isso aqui é geometria, o nome dessa disciplina, tá? Dessa parte da matemática. A gente está estudando geometria. Só que o que da geometria? Eu tenho que saber a base, ou seja, essa figura aqui, que forma ela tem. Eu só preciso identificar a figura, só isso. Eu não preciso fazer área, eu não preciso saber nada de ângulos, eu só preciso saber qual é a forma. Qual é o nome da figura que forma a base? Então, aí eu começo a estudar. Bom, então eu vou lá e procuro as formas e o nome delas, é isso que eu preciso só. Então, vamos começar aqui. Tem esse tipo de forma aqui, vocês vejam que esse lado aqui, ó, ele é paralelo a esse, ele tem a mesma inclinação que esse aqui. Então, esse e esse. E esse aqui e esse aqui tem a mesma também inclinação. E ele tem 4 lados. Então, se ele tem 4 lados, eu vou botar aqui, vou chamar de Q. Ele é um quadrilátero. Então, aqui vou fazer uma legenda pra gente. Q de quadrilátero. E o nome dessa figura é paralelogramo. Por que paralelogramo? Justamente pela característica que eu falei no início. Esse lado é paralelo a esse e esse lado aqui de cima é paralelo com o de baixo. Os lados opostos são paralelos, tá? Então, toda figura que tem 4 lados é um quadrilátero e toda figura que tem os lados opostos paralelos é um paralelogramo. Vamos agora usar essa legenda aqui para identificar as figuras seguintes. Então, esse aqui, um grande conhecido de todo mundo, quadrado. Bom, pergunta para vocês, o quadrado é um quadrilátero, ou seja, ele tem 4 lados? Tem, né? 1, 2, 3, 4 lados, a gente sabe disso, né? Ele é um paralelogramo? Bom, paralelogramo ele tem que ter os lados opostos paralelos. Esse aqui é paralelo a esse? É. Como é que eu sei disso? Porque para ser quadrado, esses ângulos aqui têm que ser retos, ó. E eles são. A gente está dizendo que isso aqui é um quadrado, então não tem outro jeito. Esses ângulos são retos. O que é ângulo reto, gente? Ângulo reto é ângulo de 90 graus. É o ângulo, por exemplo, da tua parede com o chão. Na maioria dos lugares, né? Parede e chão normalmente tem 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ele se repete nos 4 lados do quadrado. Então, ele é um quadrilátero? É um quadrilátero. Vamos botar aqui, ele é Q. Ele é um paralelogramo? É, por quê? Porque esse lado é paralelo a esse e esse aqui, ó, é paralelo também ao seu oposto, que é esse aqui. Então, ele é um quadrilátero e ele é um paralelogramo. Esse aqui, até pelo nome, a gente sabe, né? É um paralelogramo. Próximo. Aqui é a mesma coisa do que um quadrado, só que a gente lembra só que tem um ladinho, os 2 ladinhos que são diferentes, né? Então, retângulo, ele tem os 4 ângulos retos. Ó, mesma coisa do que o quadrado. Só que ele não precisa ter os 4 lados iguais, tá? Uma figura que tem 4 lados e sendo que, quando a gente diz que 2 são retos, os outros 4 são retos, tá? Tem os ângulos de 90 graus. Esse quadradinho aqui com uma bolinha no meio significa ângulo de 90 graus, ângulo reto. Então, o retângulo, ele é um quadrilátero? Sim, ele é um quadrilátero, porque ele tem 4 lados. Ele é um paralelogramo? O que é paralelogramo? Os lados opostos serem paralelos. Esse aqui é paralelo a esse? É. Esse aqui é paralelo a esse? É. Então, ele também é um paralelogramo. Agora, aqui eu quero chamar atenção para uma coisa. O retângulo, ele é uma figura que tem 4 lados e 4 ângulos retos, tá?
O quadrado também tem isso, 4 lados e 4 ângulos retos. Porém, aí, além disso, além de ser retângulo, ele ainda tem os 4 lados iguais. Vejam que o quadrado também é um retângulo. Então, deixa eu botar aqui, mas só o quadrado, tá? O paralelogramo não é retângulo, porque os 4 ângulos deles não são retos. Esse ângulo aqui não é reto, ó, e nem esse. Mesma coisa aqui, esse ângulo não é reto e nem esse. Dependendo da inclinação desses lados aqui que são inclinadinhos, vai ser um ângulo diferente aqui. Então, a gente pode dizer que o quadrado, deixa eu botar aqui uma legenda para retângulo. E aí uma observação, quadrado é retângulo. Ah, mas como, professor? Eu nunca vi. Mas por quê? O quadrado ele é um caso especial de retângulo. Ele é um retângulo que tem os 4 lados iguais, tá? Então, aqui o quadrado, além de ser quadrado, paralelogramo, ele é retângulo. Próxima figura para a gente ver. Losango, tá? O losango, ele é paralelogramo? Sim, ó, esse lado aqui é paralelo a esse aqui. Os lados opostos são paralelos. Esse é paralelo a esse aqui. Então, ele é paralelogramo. Ele é um quadrilátero? Sim, né? É um quadrilátero. Até antes disso, é um quadrilátero, por quê? 4 lados é um quadrilátero. Polígono, né, de 4 lados. Se ser polígono, ele é fechado e aí todos os lados são segmentos de reta, né, pedacinhos de reta. Ele é retângulo? Ele não é retângulo, porque esse ângulo aqui é menor do que 90 graus. Ó. E esse ângulo aqui é maior, esses dois aqui, maiores do que 90 graus. Então, ele não é retângulo, mas ele é um paralelogramo, ele é um quadrilátero. Veja, não é quadrado, é quadrilátero, ou seja, tem 4 lados. Agora vamos para o próximo. A gente está só reconhecendo figuras e trapézio, né? Aí lembra trapézio de círculo. Então, o trapézio, ele é quadrilátero, ele tem 4 lados, 1, 2, 3, 4, é um quadrilátero, ok. Ele é paralelogramo, os lados opostos são paralelos, esse é paralelo a esses dois aqui. Ok, mas esse aqui com esse não é paralelo, então ele não é paralelogramo. Então veja que o trapézio é um quadrilátero, assim como o losango, paralelogramo, quadrado e o retângulo, mas ele não é um paralelogramo. E o quadrado, o losango e o retângulo são paralelogramos. Vejam que é uma classificação uma dentro da outra, né? Esses 3 aqui também são paralelogramos. O trapézio não é. Mas todos eles aqui, 5 figuras, são quadriláteros. Eu posso ter um quadrilátero também irregular, mais difícil de entrar na prova, porque não tem um nome específico. Porque o trapézio, vê bem, o trapézio tem essa linha aqui, ou seja, esse pedacinho, esse ladinho aqui, paralelo a esse, obrigatoriamente, senão não é um trapézio, tá, gente? Ó, esses dois aqui são paralelos. Esses outros dois aqui não são. Tem ainda uma outra classificação de trapézio que pode aparecer na prova, que é quando o trapézio, ele é assim, ó, ao invés de ter, eu tiro isso aqui, e ele é isso aqui, ó, ele é daqui para cá. Então, ele tem um lado aqui reto, e aí chamam de trapézio retângulo. Ele também é trapézio porque tem 2 lados opostos paralelos, que a gente chama de bases, tá? Base menor e base maior. Mas um dos lados faz com as bases um ângulo de 90 graus. Esse é o trapézio retângulo. Mas vai ser trapézio mesmo que não seja retângulo, tá? Se os lados aqui forem inclinadinhos, ele também tem outros tipos de trapézio, mas a gente não vai entrar porque não tem necessidade, tá? Mas sempre tem que ter 2 bases paralelas. Bom, o que mais? Aí o próxima figura, a gente vai contar ela com 5 lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui com 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa figura com 5 lados, o nome dela é pentágono. E essa figura com 5 lados, que cai muito na prova, tá? Às vezes chega a ter mais de uma questão com hexágono. Se, tá? Aqui eu vou botar um asterisco. Se... Até vou botar um C aqui. Regular. Isso aqui costuma entrar na prova também, tá? Essa palavra regular, junto com o nome da figura, significa que os lados, os tamanhos dos lados, são todos iguais. Então, a gente volta agora para a questão. Essa figura, gente, essa aqui, que figura é essa? Eu vou pintar ela um pouco para a gente ver melhor quem é essa figura. Então, aqui, essa partezinha que eu pintei bem, é a mesma coisa do que aqui. Vamos contar? 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Ela não tá, como a gente costuma ver, olhando pra gente
de frente, mas tá, é a base da figura aqui, né? É uma figura de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Isso aqui é um pentágono. Fica agora que eu vou te mostrar qual é a pegadinha dessa questão. Então, ela é fácil, eu só preciso identificar qual é a figura, mas olha só. Isso aqui é uma figura espacial. Por que que é espacial, professor? Espacial é tudo aquilo que tem volume, que é um objeto. Então, isso aqui é um chapéu, né? Um chapéu é um objeto. E ele só quer saber a base, então ele pega uma figura espacial e ele só quer uma coisa que é plana, porque essas bases aqui, elas são coisas planas. Ele te dá uma figura espacial e te pede uma coisa que é plana. Então vamos olhar para essas alternativas aqui, mesmo que tu não soubesse a questão. Paralelepípedo. Cara, o que é paralelepípedo? Pensa aí na tua vida o que é paralelepípedo. O que a gente chamava, uma coisa que a gente costuma chamar de paralelepípedo? É as ruas, né, de paralelepípedo, né? Rua de paralelepípedo, o que é? A rua de pedra. E o que é a rua de pedra? É a rua que tem umas coisas tipo um tijolo, só que de pedra, né? Formando a rua ao invés do asfalto, ao invés da terra. Isso aqui é um paralelepípedo. Não ficou bem desenhadinho aqui, mas dá para entender. Um tijolo, tá? O tijolo, se ele fosse todo maciço, é um paralelepípedo. Isso aqui é espacial. Então, a base de alguma coisa não é uma figura espacial, é uma figura plana. Falou em base, a base é sempre plana. Então, não poderia ser isso aqui. Eu poderia descartar. Paralelepípedo não pode. Pirâmide. Pirâmide não é base, porque pirâmide a gente sabe. Pensa aí, mesmo que tu não estivesse vendo essa aqui, pirâmide do Egito, é um objeto. Se eu tivesse ela, é uma miniatura ali. É uma coisa, tem volume. Então, isso aqui também não é, porque isso aqui é espacial. Triângulo. Bom, triângulo eu sei que é isso aqui, ó. Então, mesmo que tu não soubesse exatamente pentágono, hexágono, heptágono, octógono, dodecaedro, sei lá, qualquer outro nome, se tu conseguisse saber que não era triângulo e que pirâmide, paralelepípedo são coisas conhecidas da vida da gente, então é possível fazer a questão, acertar ela, sem exatamente saber o nome da figura, mas sabendo a diferença do que é espacial, que são objetos, e o que é plano? Plano é o papel, gente. Tudo que eu posso desenhar num papel é plano. E assim, sem usar perspectiva para parecer que tem um volume. Aqui, ó, eu usei perspectiva para parecer que tem um volume, tá? Mas se eu for desenhar só o retângulozinho aqui da frente, só isso aqui é plano. Quando eu desenho isso aqui tentando aparecer um volume, isso é espacial. Beleza, gente? Então não perde as outras aulas e usa o mesmo raciocínio para isso. Se tu for fazendo todas as aulas dessa forma, lê a questão, vê qual é o conteúdo, estuda o conteúdo que a questão pediu, tu vai te dar bem na enseja. Valeu, gente, abração.